cultivando as videiras. Os próximos 2 dias foram gastos apenas estabelecendo comunicações, enquanto os escravos élficos não podiam se mover livremente, os humanos da Justiça Negra podiam, e o quarto de hotel de Neia tornou-se o marco zero para o planejamento. Iliana tornou-se a mensageira deles, já que ela foi designada para servir os humanos, e nenhuma entrada ou saída dela era tratada com suspeita, desde que ela carregasse algo para dentro ou para fora. A rede de comunicação élfica é boa o suficiente para que saibamos muito antes da população em geral, sabemos quem negocia com quem, sabemos quem está dormindo com quem, e acima de tudo, sabemos quais leis serão aprovadas ou revogadas antes de qualquer outra pessoa fora do edifício central. No entanto, o problema é transmitir essa informação. Nunca tivemos um coordenador centralizado, porque não tínhamos onde fazer isso, disse Iliana. Você faz agora. Neia atendeu. Você estará trabalhando fora daqui, classificando informações para distribuição. Sua rede cresce como videiras, e precisamos que ela se estenda por toda parte para que isso tenha uma chance. Entrelaçando tudo até encontrarmos a oportunidade de estrangular este sistema. Iliana franziu a testa. Fico feliz em fazer isso, mas sou apenas uma pessoa, preciso de 2 ou até 3 outras. Ela disse. Tenho 90 homens e mulheres comigo, que em breve voltarão a ser 100. Cada um com uma elfa servindo em seu quarto. Você pode ter uma equipe tão grande quanto precisar. Estou apenas supondo aqui, mas imagino que não seja incomum para um superior forçar um subordinado no mesmo hotel a desistir de seu entretenimento. Ela cobriu a boca e suprimiu o desejo de vomitar, para o próprio prazer do sênior. Iliana assentiu. Você está correta, não é nada incomum. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela enxugou ferozmente as lágrimas antes que caíssem, como se para banir tudo o que lembrava. Ela então pressionou para dizer: isso tornará tudo mais fácil. Nós somos suas videiras então. O que mais você pode nos dizer? Skana perguntou. Ninguém presta muita atenção em nós. As 3 mulheres olharam para ela com curiosidade. Iliana respirou fundo. Você está pensando em mim como uma pessoa, mas legalmente eu sou um objeto. Aquela cadeira em que você está sentada, quando você não está sentada nela, você presta atenção nela. Não, você percebe só quando você quer usá-la. É o mesmo para mim, eles me veem quando querem me machucar, me treinar ou me usar para alguma coisa, então eles esquecem que eu existo. Estritamente falando, eu sou simplesmente uma ferramenta que funciona, de acordo com a lei. Ela disse, parecendo pragmática e prática, mas por baixo havia uma voz cheia de desgosto e amargura. Cesê olhou para as outras 3 mulheres. Por quê? Ela perguntou. Por que o quê? Iliana perguntou confusa. Por que fazer isso? Em Nazarick, e no reino feiticeiro, todos servem ao rei, mas todos os que servem estão juntos. Por que vocês precisam fazer isso, uns com os outros? Ela perguntou. Eu acho. Neia coçou a cabeça tentando pensar em uma maneira de explicar isso para uma empregada demônio. Nós não realmente. Skana disse. Alguns fazem porque podem, mas quando alguém quer ser servido, mas não merece, e não tem o poder pessoal de fazer com que outros o sirvam, bem, muitas vezes ele tentará criar instituições e leis que obrigarão os outros para baixo, mesmo que eles não sejam piores do que ele é na realidade. Iliana não é menos do que eu. Ela nasceu uma elfa, e eu uma humana, somos muito parecidas, então escravizar toda a sua espécie é algo que eu nunca poderia fazer, mas se eu fizer parte do lado que ganha uma guerra, ou a captura enquanto ela está fraca, minhas leis e pessoas podem quebrá-la para mim, para que eu consiga o que não mereço, e o que ela nunca daria. Si mesma. A explicação de Skana foi curta, mas condenatória da cidade. CZ, pelo menos, parecia aceitá-la. Bendita Skana. Neia respondeu. Então os homens e mulheres que vêm aqui, provavelmente não vão me matar, ou me marcar permanentemente de tal forma que uma cura cara seja necessária, antes que eu possa voltar ao trabalho. Os bordéis de baixo custo são piores, as mulheres de lá são baratas, e facilmente descartáveis. Ela disse com um estremecimento, e Neia se lembrou da conversa sobre o custo de mão de obra especializada versus não qualificada. Fui treinada extensivamente em como agradar alguém, isso leva tempo, mas os bordéis de baixo custo nos compram a granel. Tão ruins quanto isso são os currais de criação, usados para compensar os custos de compra, nos criando como animais domésticos. Eles compram elfos machos, então eles batem neles, e os que quebram primeiro são usados nas fêmeas para criar filhos que podem ser vendidos.
Iliana fez uma pausa quando Neia e Skana se levantaram, foram até um pinico e vomitaram nele, uma logo após a outra. Já os machos que resistiram por mais tempo, esses são castrados, e vendidos como mão de obra em minas, em barcos ou em fazendas, ou trabalham na cidade. Mas o pior de todas essas coisas, são os poços. Ela disse, sua voz assumindo um tom assombrado, e seus olhos se arregalando de terror. O que são eles? Cesê perguntou. Os poços são o que eles chamam de torturamento, onde escravos que estão esgotados, e não servem para seu trabalho atual, são torturados até a morte para o entretenimento da multidão. É horrível o suficiente para que até mesmo alguns dos cidadãos desta cidade considerem isso ser abominável, mas uma parte rica o suficiente da população se deleita com isso. Eu fui uma vez, um nobre queria ter uma bela criada por perto para fazer coisas para ele enquanto ele observava. Eu vi coisas antes dele me fazer coisas. As coisas que eu vi eram terríveis o suficiente para que fosse a única vez que eu estava feliz por estar fazendo o que estava fazendo. Para que eu não tivesse que ver. Não precisava ver. Mas eu ouvi tudo. Iliana começou a tremer violentamente, ela abraçou seu próprio corpo com tanta força quanto fechou os olhos, mas mesmo assim não conseguiu impedir as lágrimas. Ei! Neia disse e se levantou. Ela foi e tocou os ombros da elfa e se ajoelhou na frente dela, de modo que ela estava olhando para a figura trêmula. Olhe para mim, olhe para mim. Ela disse suavemente, e Iliana vomitou na frente de Neia, então ela arregalou os olhos com horror absoluto, enquanto ela olhava para o humano coberto de vômito. Era um terror como Neia não tinha visto desde a invasão de Jaldabalt. Iliana começou a balbuciar desculpas. Me desculpe, senhora, por favor, deixe-me fazer qualquer coisa para limpá-la, apenas não me machuque, não me machuque. Ela começou a soluçar, seus lindos olhos selvagens de terror enquanto ela imaginava o que poderia ser feito com ela. Ela caiu de joelhos e procurou desesperadamente por um trapo antes de agarrar descontroladamente seu próprio longo cabelo loiro, e limpar o vômito que expeliu. Neia ficou em choque por um momento, mas se recuperou assim que a escrava desesperada começou a enxugar a substância nojenta com seu cabelo, tremendo e chorando, enquanto fazia isso, e Neia respondeu a isso sacudindo-a com força suficiente para chamar sua atenção. Iliana, olhe para mim. Ela retrucou com uma voz feroz e autoritária que ela tinha certeza de que os elfos estavam condicionados a ouvir. Iliana congelou e encontrou seus olhos. Tudo bem, disse Neia. Tudo bem, eu não te culpo, ninguém te culpa. Você não fez nada de errado. Certo? Você não está mais lá, e você não vai ser punida, entendeu? Você não vai para os poços, pilares, ou qualquer outro lugar. Eu sou Neia Baraja, e eu protejo os fracos, eu não abuso deles. Pode ser um pouco desagradável, mas vai ser limpo facilmente. Ela deu à elfa traumatizada um sorriso fraco. Skana, você poderia me trazer uma toalha? É realmente muito desagradável. Claro, não há muitas expulsões corporais que não sejam. Skana disse secamente, e foi e pegou uma para Neia e Iliana. Eu prometo a você, pela minha vida e pela minha fé, ninguém jamais fará isso com você, e você nunca mais verá ou ouvirá isso. Neia disse enquanto começava a se limpar e entregou uma toalha para Iliana fazer o mesmo. A elfa gradualmente parou de tremer e voltou a si, seu terror causado pelo flashback momentâneo estava passando, mas levou vários minutos para ela se recompor. Eu acho que Lord Ains odiaria este lugar. Cesê disse secamente. Agora, concentre-se Iliana, precisamos saber tudo o que pudermos, ok? Neia disse a ela. A elfa assentiu em silêncio. Agora, você disse que é negligenciada, em que tipo de condições você é negligenciada? Você fica acorrentada, isolada, ou é capaz de se mover? Neia perguntou enquanto jogava a toalha para o lado. Iliana colocou a dela de lado e disse suavemente, estamos trancadas em currais lá embaixo, na masmorra, por segurança, mas somos, caras, então somos tratadas um pouco melhor, a água corrente para manter-nos limpas, ervas para curar os ferimentos causados pelas pessoas daqui. Ela apontou para o quarto. Recebemos maquiagem e equipamentos básicos de limpeza, os restos do que os hóspedes humanos não terminam são trazidos para nós, para comer, então a comida não é tão ruim se você não se importa de comer o que outra pessoa comeu. Não temos camas, temos colchonetes para usar. E os guardas? Skana perguntou a ela.
Os clientes preenchem cartões de comentários no final de cada estadia, e as mulheres com o menor índice de satisfação são enviadas para o quartel da guarda para prática. Eu fui uma vez. Ela começou a tremer violentamente novamente. Eu não vou sobreviver uma segunda vez, eu não vou. Mas é só para isso que eles vêm. Depois disso, eles não voltam até de manhã para abrir a porta e nos deixar sair para irmos para novos quartos. Neia segurou as mãos de Iliana e esperou até que a elfa se acalmasse. Isso nos dá uma abertura. Neia disse suavemente. O que? Ceze perguntou. Posso perguntar a Lord Ain se ele pode fazer pelos elfos aqui como fez pela Justiça Negra? Neia perguntou. Se eles receberem o tempo e o treinamento que tivemos, eles poderão lutar por sua liberdade e vencer. Disse Neia. Ceze ficou em silêncio por alguns minutos enquanto as mensagens eram trocadas, com Ceze pedindo ajuda como Neia pediu, e esperando por respostas. O resto da sala permaneceu quieta, sentindo que questões importantes estavam sendo tratadas, até que finalmente Ceze voltou sua atenção para as 3 mulheres. Lord Ain saiu de Nazarick para inspecionar seu domínio em Irrantel, vilarejo carne, e no Império, ele ficará fora por algum tempo. Além disso, muitos dos equipamentos criados em Runas recentemente foram direcionados ao seu exército sob o comando da General Henri Emot e do General Zariuzu Sacha. Ele irá poupar algum equipamento para você, quando você estiver pronta para recebê-los. Ele disse que se você puder esperar até que ele retorne de suas obrigações, ele está disposto a oferecer algum treinamento a seus elfos, como você solicita. Vai ter que servir. Neia disse suavemente. Iliana, as outras fêmeas lá embaixo, estão dispostas a lutar? Ela perguntou. Elas estão. Ela disse, se houver uma chance, então vamos aproveitá-la. E até onde essas videiras se espalham, podemos treinar alguém fora do Golden Rowan? Scanna perguntou. Iliana pensou por um tempo, batendo os dedos e ponderando sobre a questão. Há uma maneira. Ela disse, não é o melhor, os escravos se veem com frequência, mas as interações são breves e vivemos separados. No entanto, os escravos do serviço público são o elo que une todos dentro da cidade. Eles limpam os locais de disciplina, trabalham pelas ruas, recolhem o lixo, passam pelos grandes latifúndios para entregar recados. Se acontecer nesta cidade, em algum lugar existe um escravo do serviço público que participa de alguma forma. Neia e Scanna trocaram um olhar. Isso não vai ser fácil. Disse Neia. Não. Scanna concordou. Isso não será como as aldeias, os demi-humanos, ou Prarte, ou mesmo Yanana. Tinamok está comprando alguns também, podemos treiná-los de forma confiável, pelo menos, teremos apenas que estabelecer um acampamento em algum lugar seguro, em algum lugar onde possamos treinar com segurança. Neia disse, o resto, podemos fornecer a eles uma nova instrução por dia e permitir que eles espalhem o conhecimento dessa única manobra, e a pratiquem isoladamente todas as noites. Temos apenas 3 semanas. Scanna disse. Podemos atrasar a partida? Provavelmente não. Ou, se sim, não muito. Isso não vai funcionar. Não do jeito que eu quero fazer, não como Prarte. Ela disse. Por que não fazer o contrário? Ceze perguntou simplesmente. O que? Disse Neia. Apenas saia. Ceze respondeu em seu tom neutro de sempre, que para agora familiarizadas Neia e Scanna era reconhecível como pelo menos um pouco condescendente, como se ela estivesse afirmando o óbvio. Neia e Scanna trocaram um olhar, enquanto Iliana por um momento parecia que ia começar a chorar, pensando que Ceze havia sugerido que eles abandonassem os elfos, e Neia e Scanna estavam considerando isso. Ela tem razão. Neia disse, não precisamos tomar a cidade, apenas sair dela. Existem florestas, barcos, regiões montanhosas, precisamos tratar isso como uma fuga da prisão, em vez de uma conquista. A vitória e a liberdade estão na sobrevivência, e em escapar. Se ultrapassarmos a fronteira e entrarmos no Reino do Norte, tudo o que temos a fazer é chegar a Prarte, e podemos migrar para as colinas Abelion, uma vez no território do Rei Feiticeiro. Suas forças seriam capazes de escoltar-nos pelo resto do caminho até o interior de seu reino, muito além do alcance do Reino Sagrado do Sul. Scanna tinha um largo sorriso no rosto. Ceze, você é um gênio. Você é observadora. Ceze disse em um tom neutro que carregava apenas um leve indício de orgulho satisfeito. Você será a primeira. Neia disse para Iliana, e ela se levantou, e pegou sua espada. Ela jogou a bainha para a elfa, que a pegou com os olhos arregalados de surpresa.
Você vai ensinar às outras mulheres o que eu ensino a você. Se perguntarem por que você está indo lá enquanto ainda estamos presentes, diga que mandamos você ir lá porque eu queria um tempo a sós com meus amigos, e você irá se juntar a nós pela manhã. Iliana assentiu entorpecida. Balance em mim, disse Neia. E Iliana puxou a bainha para trás, e a balançou descontroladamente na direção de Neia. Neia entrou no balanço trazendo-a para dentro além da borda, agarrou o pulso de Iliana, torceu-o para forçá-la a largar a espada de dor, então levantou o braço e a forçou para baixo. Ao fazê-lo, ela sacou uma faca e pressionou-a na garganta da elfa. Por um momento, Iliana começou a tremer de novo, temendo naquele instante que tudo tivesse sido algum truque cruel, e ela iria morrer, uma escrava mal vestida sangrando em um lindo tapete, e apenas lamentariam o custo para substituir o tapete. Era um pensamento odioso, que não desapareceu até que Neia a soltou e recuou. Mais uma vez, desta vez vamos devagar, acalme-se, respire devagar, mantenha o controle, e mostrarei o que fiz em etapas, depois trocaremos, e você tentará comigo. As próximas horas deixaram Iliana suada e machucada, o que para os funcionários livres e escravizados do hotel, para não mencionar os clientes, significava que ela parecia totalmente normal para um brinquedo vivo, e quando ela finalmente saiu do quarto de Neia, a brutalidade de sua posição criava para ela a camuflagem necessária para ajudá-la a derrubá-los. Foi uma ironia que a garota passou despercebida, quando ela foi sem oposição para os cercados abaixo do hotel onde as outras elfas que não estavam em uso passavam suas horas. Ela transmitiu tudo o que lhe foi ensinado e dito, e usando uma vassoura como espada, e uma escova de cabelo como adaga, começou a treinar as outras mulheres, instruindo o coletivo a ensinar a primeira escrava a entrar, que também pudesse sair. Desta forma, uma lenta resistência começou a se formar. Os próximos dias foram gastos aprendendo novos métodos de combate no estilo da Justiça Negra, enquanto Neia instruía Iliana. Scanna foi até os escravos armazenados sendo adquiridos por Tinamok e os treinou como um grupo. Tinamok não prestou atenção, verificando apenas periodicamente, enquanto outros membros da Justiça Negra sob as ordens de Neia começaram a treinar suas compras e garotas de quarto, da mesma forma que Neia treinou Iliana. Foi no meio desse treinamento um dia que Neia recebeu uma mensagem que a chocou profundamente. Tanto que ao invés de bloquear o golpe, ela acertou direto no estômago. A mão de Iliana saltou para a boca em surpresa. Sinto muito. Sinto muito. Eu pensei, ela começou quando Neia se dobrou e levantou a mão, para parar suas desculpas. Está tudo bem, você deveria tentar me bater, a culpa é minha por não ter respondido direito, é só que fui interrompida, espere só um momento. Ela se endireitou e Iliana largou a bainha e sentou-se à mesa. Neia silenciosamente sentiu uma sensação de aprovação. A elfa agora se sentou mais confortavelmente na mobília, e um pequeno brilho de respeito próprio começou a aparecer em seus olhos enquanto ela crescia em habilidade, por menor que seja. Você tem que estar brincando comigo, disse Neia. Você está me dizendo que a Rosa Azul está pedindo minha ajuda? Os mesmos aventureiros que deixaram meu reino ser queimado por um imperador demônio estão me pedindo para ajudá-los. Por que eu deveria fazer isso? Sim, eu sei que eles nos indicaram o reino feiticeiro. Oh, eles estão em um contrato aqui protegendo os seguidores do rei feiticeiro. Sim, isso muda bastante a equação. Tudo bem, Robel. Sim, um portal. Vai demorar muito para chegar lá a pé, ou a cavalo. Mantenha suas presas, estarei pronta para ir para Kedin em minutos. Neia encerrou a comunicação com um suspiro. Iliana olhou para ela com curiosidade. Eu tenho que ir para Kedin. Neia disse com um suspiro pesado. CZ, você pode assumir com Iliana para mim? Estou pegando um portal para lá, devo estar de volta em alguns dias, se tudo correr bem, terei uma equipe de adamantite em dívida comigo, e isso não pode ser uma coisa ruim. Ela disse. Isso não pode. Disse CZ. O que? Por quê? Neia perguntou incrédula. Eu guardo você. Disse CZ. Neia revirou os olhos, eu não vou correr tanto perigo. Vai ser o suficiente. Disse CZ. Neia suspirou. Iliana, por favor, espere aqui, quando Scanna voltar, peça para ela continuar de onde paramos, e por favor explique a ela que estarei de volta aqui em alguns dias, e que sinto muito pela partida abrupta, tenho que ir para Kedin. Cuide-se, senhora Neia. Iliana disse suavemente. É só. Neia, Iliana. Neia disse com um sorriso. Quando eu estiver verdadeiramente livre, senhora Neia. Iliana disse com um pequeno sorriso genuíno. Ah,
E diga a Ascana que vou sentir falta dela, e não se preocupe. Neia disse com um pequeno sorriso. Eu irei, senhora Neia. E Lyanna disse, e ela se levantou e começou a praticar o movimento de balançar a espada que Neia havia ensinado a ela. Alguns minutos depois, ela juntou algumas coisas, tirou um pergaminho que criou um portal, e o atravessou para um lugar na região de Kedin.